Bem-vindo, bem-vinda ao encontro da Advocacia Extrajudicial. Toda segunda-feira estamos aqui às 19 horas. E segunda-feira é aquele dia que você precisa o quê? Iniciar com uma música animada, e por isso sempre iniciamos as nossas lives, nossos encontros com uma música para já deixar animada a semana inteira. Boa noite, Andresa. Ó, minha convidada já entrou. Boa noite, doutora Renata. Arlan. Boa noite, Amanda. Já envie essa live para o seu colega, para a sua colega que precisa conhecer os grandes benefícios da advocacia extrajudicial. Então, já estamos animados, já. Leca, boa noite, Luciane. Me digam como é que foi o final de semana. Por aqui, o final de semana foi de muita animação. Na verdade, começou na sexta-feira. Boa noite, Jaqueline. Na sexta-feira, nós tivemos o primeiro congresso de direito condominial e imobiliário aqui em Vitória, no Espírito Santo. Então foi aquele momento, aquele dia, né? Sexta-feira de manhã, de tarde, de muito estudo, temas atuais. Além de temas atuais, a gente teve a oportunidade de ter contato com grandes doutrinadores do direito imobiliário, do direito civil. Então foi muito interessante, muito maravilhoso. Imagine você ter palestra com o Dr. Silvio Venosa, que você estudou, né, eu estudei, né, na faculdade pelos livros. Então, sexta-feira já foi maravilhoso, um dia maravilhoso. E no sábado, pela manhã, tivemos o primeiro Café do Extra aqui em Vitória. A gente teve o nosso encontro com os alunos e alunas do IEP. Conheci pessoalmente. Ó, aqui a Amanda até colocou, ó, foi ótimo, te conheci, já entrei no IEP. Ai, Amanda, seja bem-vinda. Foi muito bom o nosso café do Extra, né? Foi um momento de muito compartilhar. Nós tivemos pessoas ali com 1 mês de OAB, imagina, já iniciando a advocacia no extrajudicial, e pessoas que já tinham uma trajetória na advocacia que agora descobriram o extrajudicial. Então foi um encontro muito especial, né? A gente recebeu hoje o link das fotos, e as fotos representavam justamente isso, muita emoção, muita conexão. Então foi um momento muito especial para mim, para a Nelise e para todo mundo que esteve ali com a gente. Boa noite, Ana. Ó, a Aleca colocou aqui, ó, sou fã da Renata agora de você. Que bom! Então, já que doutora Renata já está aqui, vou fazer o convite, porque nós preparamos um roteiro. Então, já vou iniciar fazendo o convite. Vamos ver se ela já vai aceitar para entrar. Bom, que prazer tê-la aqui comigo hoje. Boa noite. Ei, Vanessa, tudo bem? O prazer é todo meu e eu ainda fico muito feliz porque você narrou um encontro que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, e eu sou capixaba. Eu sei. Então me enche o coração de orgulho, de carinho e de saudade. Renata, vou chamar de Renata? Lógico, Já por vou favor. quebrar o protocolo aqui. Queria Isso. agradecer por você ter aceito o convite. Eu te sigo nas redes, e aí, por você ter uma conexão aqui com Vitória, eu falei, gente, eu acho que ela é a pessoa certa para fazer o convite, trazer aqui para o nosso encontro de segunda-feira. Então, para quem não te conhece, você poderia se apresentar, e aí depois a gente já entra no tema da live. Muito obrigada, Vanessa. Eu estou muito honrada com esse convite de uma colega muito querida que atua aí nessa cidade maravilhosa, nesse estado sensacional. Eu sou a Renata Padilha. Atualmente eu sou a primeira tabeliã de notas da capital de São Paulo.
O primeiro cartório de notas de São Paulo é o cartório com a relevância histórica maior do estado. Ele tem 284 anos de história. Eu me sinto muito honrada e estou muito feliz com essa atividade no tabelionato. Eu advoguei por 10 anos, fui juíza federal por quase 18 anos, faltou um mês para completar os 18 anos, e atualmente iniciei a minha atividade como a primeira tabeliã há poucos meses, mas me sinto muito feliz e segura e tranquila e certa de que eu escolhi a profissão certa agora. E eu nem imaginava isso, Vanessa. Eu achava que. Eu não estava triste na magistratura federal, não estava triste. Só que eu me vi agora tão vocacionada que parece que eu nasci para isso. E a experiência como advogada tem sido fundamental para o meu exercício profissional agora. Então, é isso. Estamos no extra. Que interessante nessa sua trajetória, porque você viveu a advocacia, viveu o lado da magistratura e agora vive o lado do extrajudicial, né? E você consegue visualizar todo essa tríade, vamos dizer assim. E que bom que você, eu digo assim, que às vezes a gente vai passa percorrendo, né, a nossa atividade, a gente nunca pensa que pode dar uma virada na vida profissional. E que bom que você, né, deu a virada, que você está se sentindo no local que você agora se enxerga, né, como pertencente. Então, parabéns por você. Eu sei que você fala muito sobre isso, né, sobre o concurso público, sobre as pessoas acreditarem, sobre as pessoas não desistirem do sonho. Então, como que você é o exemplo vivo disso, né, Renata? Vanessa, e é muito engraçado isso, porque eu ouvi muitas vezes, né? Mesmo já sendo uma juíza federal, quando eu dizia para algumas pessoas, eu vou estudar para prestar um outro concurso. E eu ouvi de uma pessoa especificamente assim: você não passa, você não tem condição de passar no concurso, porque gente da sua idade, com a vida que você tem, não consegue se aprovar em concurso público. Mas eu tenho uma formação familiar muito consistente e a minha personalidade é forjada nessas premissas. Nem os elogios mudam o que eu sou, nem as críticas mudam o que eu sou. Então, o que eu determino alcançar, eu me esforço, me dedico. Eu não sou uma pessoa com inteligência superior, eu preciso ler muito, preciso estudar muito, mas eu não deixo a opinião dos outros influenciar no que eu quero e determinar onde eu posso chegar, desde sempre, assim. Sim. E aí Deus me abençoou com essa aprovação. É muito bacana quando você traz, né, esse relato, porque a gente recebe muitas críticas, até mesmo no exercício da advocacia ou no estudo para concurso público. Então, que você que está aqui com a gente, né, possa ter clareza do que você quer e batalhe, conquiste, né? Assim, é dia a dia, uma conquista diária. Você não desistir do seu sonho e é uma como se fosse uma escada mesmo, né? Que a gente vai subindo até a gente alcançar o nosso objetivo. Eu estava falando do extrajudicial e como a gente vê que hoje a gente tem ainda a formação da faculdade, né? Muito voltada para o poder judiciário. Então, quando a gente vê você como tabelião de notas, trazendo também conteúdo sobre o extrajudicial, como que a pessoa, né, pode exercer no extrajudicial a atividade da advocacia, também é muito gratificante. Então, que você que está aqui com a gente, se você está estudando para concurso, ou você advoga com um olhar voltado para o extrajudicial, não desista. É muito estudo, é muita dedicação, é conquista diária, que os resultados vão chegar para você. Como chegou para a Renata, que agora está
em São Paulo, com um cartório tão histórico, de tanta relevância. Imagino quando você se depara, né, Renata, com esses documentos tão antigos, quanta história, né, você deve presenciar, né? E que bom que pessoa com uma competência como você para exercer essa função. Obrigada. O extrajudicial é apaixonante. E eu posso falar isso do alto da minha experiência em todos esses setores, né? Eu fui advogada durante 11 anos, eu fui juíza e agora eu sou tabeliã. E muito do motivo da minha felicidade grande é justamente verificar uma prestação de justiça imediata. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande, assim, porque às vezes eu queria falar muito mais com os advogados, às vezes eu queria participar mais do processo da construção. E a postura do juiz não permite isso. Por outro lado, o tabelião, em que pese ser imparcial também em relação à vontade das partes, mas como se trata de consenso, a vontade das partes caminha para o mesmo lugar. Então, o tabelião nada mais é do que um agente de atuação nesse processo que é comum. E a gente trabalha muito juntos, o tabelião com o advogado. Eu agora mesmo, um pouco antes de entrar na live, estava aqui estudando uma solução que uma colega advogada, me permita chamar de colega, né, chamar os advogados de colegas, me solicitou, Renata, ó, o cliente quer fazer assim, quer fazer... E aí você estuda e você se deleita, e daí 2 ou 3 dias você chega a uma resposta. E a prestação da justiça é dada, porque ali você formaliza a vontade, você tem ali um ato que é efetivo, que atendeu aos interesses, solucionou um conflito. Rapaz, isso é o céu. E às vezes as pessoas que não conseguem alcançar esse nível de energia, de pensamento, eu acho tão engraçado as pessoas que vêm ao meu Instagram, tem às vezes algum comentário um pouco mais ríspido, né? E aí duvido que você fica feliz porque você está reconhecendo uma firma. Então, a pessoa não consegue alcançar isso, mas eu fico, né? Eu fico muito feliz porque eu sei que naquele momento o que a pessoa precisava era de um reconhecimento de firma, era de uma cópia autenticada. Então, naquele momento, eu prestei um serviço público jurídico que vai auxiliar a vida da pessoa, né? E o tabelionato é todo dia isso, é todo dia um assunto diferente, uma solução diferente, uma construção diferente. E, por exemplo, num inventário super difícil, complicado no Extra, com mais de 30 imóveis, no Extra a gente consegue chegar a uma solução em 2 meses, 2 meses e meio. Se você for para a justiça, meu amigo, quanto tempo você vai demorar para resolver tudo isso, né? E questões que não precisam ser levadas para a justiça porque não tem conflito, né? Tá todo mundo de acordo, então vamos resolver aqui, vamos fazer a partilha aqui. E eu acho que o inventário é justo um mecanismo fundamental nesse processo de desjudicialização. Perfeito. Quando você traz esse seu relato, eu penso do lado da advocacia. Por quê? Eu que foco a minha advocacia, né, para o extrajudicial, a gente sabe que o advogado ele não pode falar que ele presta um serviço de resultado. Mas a gente ousa dizer, né, que no extrajudicial nós conseguimos prestar essa advocacia de resultado. Por quê? Justamente como você mencionou, em razão da gente ter o consenso, em razão da gente, até numa uso capião extrajudicial, se a gente não conseguir finalizar com o registro da uso capião, todos os atos que foram praticados no extrajudicial, você pode levar para o Poder Judiciário. Então, a gente, lá no IEP, no curso Inventário Extrajudicial na Prática, a gente ousa dizer isso, que no extrajudicial você exerce uma advocacia de resultado. E é justamente
casa, né, justamente com o que você falou, o lado de cada balcão da advocacia leva resultado para o cliente em razão da atividade que você, né, que vocês exercem no tabelionato de notas. Então, quando a gente junta o tabelião, a tabelião, que tem essa visão, com o advogado, que é especialista no extrajudicial, é o casamento perfeito para chegar no resultado e levar justamente o que as partes querem, que é o resultado, né? Exato. E aí que a gente entra naquele quinto erro, que a gente vai falar dos 5 erros, né? E justo esse assunto é o quinto erro que a gente separou, que é o advogado que trabalha no extra não saber escolher o seu tabelião. Porque eu ouço muitos relatos. Eu estou na capital de São Paulo, ouço muitos relatos de advogados que me procuram e que dizem: nossa, que bom eu poder ter a chance de falar diretamente com você. Que bom você estar disponível para discutir esse caso comigo, para a gente chegar a uma solução juntos, né? Do que vai dar o registro, do que não dá, de construir uma solução juntos. E muitos advogados me relatam assim: eu precisei trabalhar sozinho muitas vezes. Então, a minha atuação como tabeliã tem sido voltada especificamente para esse atendimento personalizado, pessoalizado, individualizado aos advogados, para que a gente encontre juntos soluções que sejam mais viáveis para o caso concreto. Então, o quinto erro para você, advogado, não cometer no inventário extrajudicial é não saber escolher o seu tabelião. Procure um tabelião que esteja disposto a encontrar a solução com você e aberto, né? Com a celeridade, com o cuidado, com o carinho com as pessoas, né? Com os clientes. Então, é assim que eu pauto a minha atividade no Ó, Extra. a Ana até colocou aqui, ó, preciso disso aqui em São Paulo. Ana, então agora você já encontrou, né? Já encontrou Amiga, então, a tabelião do coração que a gente do fala. coração, exatamente. Pode me procurar aí, mandar mensagem que eu te mando meu celular pessoal e o primeiro cartório estará à sua disposição. Porque eu não consigo entender de outro jeito. Sabe, Com Vanessa, certeza. assim, é o que eu falo para minha equipe. O nosso cartório, e eu amo quando eu recebo muitas avaliações dizendo: nossa, esse cartório não parece um cartório. É isso mesmo. O primeiro não parece um cartório. Se fosse para parecer um cartório, eu não teria deixado a magistratura. O objetivo do primeiro é esse mesmo, é prestação da justiça, é a atividade ali na veia e com uma tabeliã comprometida com esse atendimento individualizado e que conhece um pouco de direito, né? Porque são 35 anos que eu estudo Um direito na pouco, minha não. vida. Você está sendo modesta, Renata. Ai, mas Renata inverteu aqui a ordem, mas tá maravilhoso. A gente separou os 5 erros e a gente começa pelo quinto erro, que é justamente o advogado que não escolhe o tabelionato do coração. Pensa que tem que fazer o inventário aonde a pessoa faleceu, que tem que fazer o inventário que está preso, né, na regra de competência lá do CPC. E no extra, a gente é livre para escolher o tabelionato. É claro que se você for realizar o inventário extrajudicial utilizando a plataforma do e-notariado, você tem algumas limitações do que tange a competência. Mas se você for presencialmente ao cartório, você é livre para escolher qualquer cartório do Brasil. E em São Paulo temos a Renata, lá no primeiro tabelionato de notas, que está aí, apresentando, né, forma de trabalho, esse trabalho humanizado, que se Humanizado. conecta com a advocacia, que é essa parceria, partes, advogado e tabelionato que faz fluir o trabalho no inventário extrajudicial. Essa tríade não tem como, né? Não, não tem. Eu chego a estar arrepiada, porque o que eu pensei agora foi falar: a gente não precisa do juiz para nada. Mas é isso mesmo. É isso Exato, mesmo. exatamente. E a pessoa sai feliz, sai satisfeita.
a gente encontra soluções e é muito bacana isso. E sempre atentando mesmo para isso que a Vanessa disse, a questão da regra de competência em relação ao notariado. Mas o primeiro cartório está à disposição de todos, a gente analisa e diz se é competente, se não é, qual o cartório que tem que procurar. A gente tem esse expertise assim, de auxiliar as pessoas mesmo, independente se vai fazer o serviço com a gente ou não. O primeiro tem esse espírito. Para você ter ideia, Vanessa, a gente imprime o mapinha de outros cartórios que estão por perto, que às vezes a Sim. pessoa vai ao nosso cartório, mas ela não quer o nosso cartório, ela quer outro cartório. Ela já está lá, a gente imprime o mapinha e fala, olha, então o senhor vai para tal lugar, não é aqui, tudo. Então é isso. O primeiro tem essa ideia de ser um cartório boutique mesmo, de ser um cartório voltado para a advocacia, para o atendimento aos advogados, um atendimento diferenciado aos advogados. Essa questão também, né, de você achar que você está preso, porque eu já escutei muitos relatos de colegas que iniciam um inventário extrajudicial em um tabelionato. E o trabalho não flui. E a pessoa acha que ela está presa ali. Não sabe que ela pode ir até o tabelionato e falar assim, olha, solicitar a documentação toda e procurar o tabelionato. Por quê? Perfeito. Justamente em razão dessa liberdade. Você não está preso àquele tabelionato. Então, se você escolheu, porque você não pensou direito, enfim, foi ali, o serviço, né, não está fluindo, você não está conseguindo entregar a agilidade que você precisa, solicita a retirada da documentação e procure um tabelionato do coração, eleja o tabelionato do coração para que você consiga entregar o seu trabalho. E aí, Renata, a gente se conecta justamente com o primeiro erro, né, que a gente separou para falar, que muitas pessoas pensam que podem realizar o inventário no Extra sem ter um advogado. E aí a gente tem que trazer essa lembrança, né? Que para fazer o inventário no extrajudicial é necessário você fazer essa comunicação com o tabelionato por meio de um advogado, de uma advogada especialista. E aí, quando o advogado especialista chega no tabelionato de notas, é totalmente diferente quando é um advogado que não tem a especialidade. Então, como é importante, né, a pessoa se especializar no nicho da advocacia, porque dessa forma você consegue trazer mais celeridade para os seus clientes, porque você vai entrar no tabelionato com o requerimento pronto, a documentação pronta, com talvez o ITCMD recolhido. Então, isso traz agilidade para o seu trabalho também, né, do tabelionato. Exatamente, Vanessa. Esse é o primeiro erro que a gente elencou. É você não contratar um advogado. O extra é muito célere, é rápido, mas alguns procedimentos não podem ser feitos sem a presença do advogado. E como é que o legislador escolheu esses procedimentos? Pela importância desses procedimentos. Então, esses procedimentos, dos quais o inventário é um dos exemplos, não podem ser feitos sem advogado. Nossa, mas por que eu queria fazer sem um advogado? Não, porque o legislador está protegendo a situação jurídica. Então, o advogado, ele é fundamental no trabalho do extra. Fundamental. Tanto que o meu foco é atender aos advogados. E especificamente no inventário, é isso que a Vanessa disse. E não pode ser qualquer advogado. Tem que ser aquele advogado que domine as regras do direito de sucessão, porque são regras específicas. E se você começa a trabalhar no extra, compre um livrinho de sucessão, faça o curso do IEP, se especialize, porque são muitas regras específicas. Muitas vezes a gente tem que usar até o código de 16. Dimensiona. Então, não, muitos são simples. São, mas nada é tão simples na vida de verdade como a gente lê nos livros, né? Sem a vida de verdade tem um monte de peculiaridades. Então, não cometa esse erro. Acate a resolução 35 do CNJ, procure um advogado, contrate esse advogado. Agora, é interessante que esse advogado não precisa apresentar procuração.
Na própria escritura pública, lá na parte das declarações, lá na parte da identificação das partes, o tabelião informa que aquele advogado participa no ato como o advogado das partes. Ah, pode ter mais de um advogado? Pode. Mesmo sem ter conflito, pode ter mais de um advogado. Pode o advogado ser o advogado na escritura pública dele, em que pese ter havido alguma discussão em relação a isso, mas está meio que ultrapassado, então o próprio advogado pode atuar na própria escritura pública dele. Apesar de que às vezes é melhor, né, se envolver uma questão familiar, às vezes não é muito bom, porque é aquela história do médico que opera a pessoa da família, né? Então, e outro dia eu vi um meme, eu sigo muitos advogados, e um advogado postou um meme assim, advogar para a família é uma coisa péssima, porque você está na festa e o sujeito está ali te perguntando o É que vai verdade. acontecer. Olha, Então, esse é na o verdade, primeiro assim, erro. advogar para família, os honorários tem que ser mais caro, né? Porque vai ter acesso o tempo inteiro a você, então tem que botar honorários lá para cima. Exatamente, E exatamente. essa questão de não procurar, né, um advogado, um especialista, é muito sério, né? Porque a gente percebe que você ser um generalista na advocacia, hoje em dia, a gente não tem como isso, né, você lidar com isso. Por quê? Você não consegue entregar uma solução nem para a sua reclamação trabalhista, nem para a sua ação criminal e nem para o seu inventário extrajudicial. Então, sempre que a gente tem acesso à fala, né, com jovens advogados, que ainda está na faculdade, já vá pensando no nicho do direito que você quer escolher, que você quer trabalhar. Na época que eu fiz faculdade, 2004, né, que eu me formei, a gente não escutava se falando isso na faculdade, né? Ninguém orientava, era algo muito assim. Acho que ninguém falava da profissão. Eu sou da época que eu escutava falando que você não vai dar certo na advocacia porque você não tem ninguém na sua família que é do direito. Então, hoje em dia, a gente vê uma outra advocacia saindo das faculdades, né? Uma advocacia com muito mais informação. Aqui, as redes sociais trouxeram também isso, né? Uma informação ali gratuita. Então, você ter essa orientação aqui da gente hoje, né? Que você tem que escolher um nicho, procura se especializar numa área, porque isso vai fazer a sua advocacia ter resultados financeiros para você mesmo. Além de você conseguir entregar um resultado melhor para os clientes, para você também vai ser mais vantajoso. Porque imagina, vamos pegar aí uma profissão que já há mais tempo, né, é especialista, por exemplo, uma medicina. Ninguém vai no médico clínico geral se está com dor na coluna. Ninguém vai no clínico geral se está com dor no pé. Você vai procurar um especialista. Então, a mesma ideia é para o direito, para a advocacia. Então, a gente vê muito isso. Hoje, jovens, na verdade, no IEP, a gente tem uma aluna que antes de formar, antes de ter o AB, ela já atuava no extrajudicial fazendo parceria com advogados. É impressionante, impressionante. Sensacional. E é real, é real. Então, vamos passar para o segundo erro, Renata? Primeiro vamos lá. erro, então. Na verdade, o primeiro foi o quinto. O primeiro foi o quinto, mas depois a gente passa 1, 2, 3, 4, 5 na ordem certa, só para recapitular para o pessoal. Certo. O segundo erro é muito sério, né? Muito sério, gente. É muito sério, é muito sério. É você não tentar a via extrajudicial. É pensar dentro daquilo que a gente viu na faculdade, né? Quem é formado há mais tempo, porque essa possibilidade de inventário extrajudicial veio só com a lei 11.441. Então, quem é formado antes dessa lei não pensa num primeiro momento no inventário realizado fora do Poder Judiciário. E eu ouso dizer que o inventário realizado fora do Poder Judiciário, ele é muito melhor do que o realizado dentro do Poder Judiciário. Ele é mais barato, ele é mais célere e ele é
tão seguro, ou às vezes até mais seguro do que o que acontece no judiciário, no inventário judicial. E, Renata, mas então, por que você está falando que lá no inventário judicial, às vezes, pode não o extra ser mais seguro? Porque no extra, o tabelião domina todas as regras que vão envolver o registro daquela partilha. Então, a gente se depara com muitas partilhas homologadas judicialmente, ou seja, protegidas pelo crivo da coisa julgada, e que não dão registro. E aí você tem que ir para o extrajudicial mesmo assim. Mas, Renata, não teve um advogado lá? Teve, mas é isso que a Vanessa está falando. Às vezes o advogado não é tão especializado, às vezes o juiz não é tão familiarizado, porque os juízes, a gente tem que entender também que os juízes, ora estão numa vara, ora estão em outra vara. Então, muitas vezes você chega para um juiz que saiu de uma vara criminal e que removeu e foi para aquela outra vara. Então, e aí você se depara com essas sentenças que não dão registro. E aí o que você tem que fazer? Você não vai brigar lá no judiciário, aí você vem e faz uma sobrepartilha no extrajudicial. Então, o extra traz esse aspecto de segurança, de celeridade, que são bem bacanas, assim. Ah, Renata, mas o extra só aceita o que não tem conflito. E o meu cliente está em conflito com a família. Amigo, o que você faz? Tenta solucionar esse conflito. Porque se você soluciona esse conflito, você pode ser o advogado da outra parte que está brigando, porque aí você senta, demonstra, a parte vai ficar segura, vai entender, ah, não, esse meu irmão, então tá com esse advogado, poxa, fiquei confiando nele também. Não, Renata, mas eu não vou conseguir isso. Então você se alia ao outro advogado. E os dois vão encontrar, tentar chegar a um consenso em relação ao conflito existente. É muito melhor do que levar para o judiciário. Agora, Renata, não houve esse consenso. Um dos herdeiros levou para o judiciário. Acabou o extra para mim? Não. Nada impede que aquele processo que está lá já no judiciário, que você sente ali com os herdeiros ou com o advogado da parte contrária e diga, olha, vamos sentar, é isso aqui que a gente quer? Isso está bom para todo mundo? Seu juiz, suspende aqui que a gente vai levar lá para o tabelionato. E aí leva para o tabelionato. E sai muito mais barato, gente. É uma questão de tempo, de custo, de segurança. Então, esse é o segundo erro. Não tentar a via extrajudicial ou acreditar que a existência de um aparente conflito inviabiliza de plano a via extrajudicial, não inviabiliza. E você pode ter até o tabelião, quando eu digo esse tabelião, que é o seu tabelião, que é o tabelião comprometido com a atuação do advogado. Eu, outro dia, fiz uma conciliação de 50 minutos no meu cartório. Eu então, me utilizei de todas as minhas técnicas. Né? Não, eu fiz gratuitamente, Vanessa. Nem foi essa formalizada, não. Eu fiz gratuitamente. Gratuitamente e informalmente. Os advogados ficaram muito agradecidos, porque ali as pessoas, eu me identifiquei, eu falei quem eu era, falei quem eu tinha sido, expliquei o que é um tabelião, expliquei o que era um juiz. Explicou quanto tempo eles iam ficar lá, né? E expliquei, apliquei todas as minhas técnicas toda a minha experiência de conciliação do Poder Judiciário. Eu tenho, sei lá, 2.000 horas de conciliação no Poder Judiciário. Então, eu apliquei todas essas minhas técnicas de conciliação, não ganhei um tostão a mais por isso, não foi a mediação que saiu agora com a lei do Marco das Garantias, foi um exercício de reunião, né?
os advogados não conseguiam, as partes não... Havia uma moça que não se demovia. Eu falei, ó, senta aqui então que eu vou explicar tudo para a senhora. Sai todo mundo, fica aqui. Apliquei todas as minhas técnicas, que eu Sim, fiz vários cursos para isso. No final, quando saiu, os advogados me agradeceram tanto, tanto, tanto. E isso foi, aí você poderia pensar assim, ah, Renata, então você conseguiu uma assinatura numa escritura milionária. Não, era um instrumento particular, foi só reconhecimento de firma, 8 reconhecimentos de firma. Mas esse intuito de solucionar a questão, ele está em mim. Eu já sim. passei por todos os lugares. Então, quando eu digo o tabelião com o advogado, se o seu tabelião trabalha de mão dada com você, ele faz isso. Só não faz se ele não Faz. souber. Agora, eu sei fazer. Eu sei É fazer. perfeito. Então, Essa, essa visão, né, que o conflito, como você falou, o conflito não era de dinheiro ali, né? Era algo não, que estava ali por trás, algo, uma história. E, em regra, essa falta de familiar. consenso geralmente vem disso, não vem de dinheiro. Não, Em regra, a briga não é dinheiro, é alguma não. coisa por trás. E como um inventário que a gente fez lá no escritório, que eram Sensacional, 30 isso mesmo. herdeiros, acho que eram 28, quase 30. E foram chamados colaterais, porque ela não deixou herdeiros necessários. Então, eram 3 irmãs vivas e o resto era tudo sobrinhos que estavam vindo por representação, porque os outros irmãos da pessoa falecida eram pré-mortos. Quando a gente se deparou com esse inventário, aí eu falei pro meu sócio, falei assim, olha, a gente vai fazer no extra, porque se a gente for para o Poder Judiciário Não com sai, quase 30 pessoas, não esse sai. negócio vai virar uma confusão. Aí foi para lá, foi para cá, e tinha gente parada no Brasil inteiro. Só sei que a gente marcou uma reunião no escritório. Quem estava aqui no Espírito Santo conseguiu ir. Quem não estava, a gente fez videochamada e ficamos, acho que umas 3 horas para falar, para falar, para falar, para falar. No final, a gente conseguiu fazer ali o acordo entre eles e fizemos o extrajudicial. E é aquilo que você falou, quando você vê o resultado chegando, né, para as partes, a gente, é tão satisfatório, porque você vê assim, nossa, a pessoa tá vivendo, né, uma partilha, e você pensar, se fosse no Poder Judiciário, 20 anos aí no mínimo, ela ia É isso. ficar. 20 anos Então, no mínimo. É isso mesmo. exatamente. Então, É isso assim, mesmo. quando você fala, o inventário extrajudicial é muito mais barato para as partes, por quê? Elas, imagina uma herança presa num processo judicial, ela só vai Então, deteriorando o é isso patrimônio, porque mesmo. ninguém conserva, aí às vezes não deixa de pagar IPTU, deixa de pagar condomínio, aí vem dívida. Então, na partilha do extrajudicial, já resolve, cada um vai saber o que é seu e pronto. Então, essa é a grande vantagem, né? Resultado É, rápido. exato. Então, o benefício é muito grande no extrajudicial. Então, não tentar a via extrajudicial. A gente até tem a gente tem uma live, eu tenho uma live no meu canal do YouTube que eu falo justamente isso, os requisitos do inventário extrajudicial. Quando você lê ali a resolução, você fala, não tem consenso. Ou, nem vou tentar então, já vou para o Poder Judiciário. Calma, vamos tentar o consenso. Exato. Tem uma pessoa, um herdeiro menor. Tem que ir para o Poder Judiciário. Calma. Calma, pode emancipar. É, Então, a gente tem algumas mesmo. saídas para você ficar no É, extrajudicial. O que você é. precisa é estudar para ficar no extrajudicial. É E isso aí a gente mesmo. vai para o terceiro erro, que é assim, conectado com o segundo, porque o extrajudicial ele é mais barato quando você entrega o resultado rápido, mas você vai ter que pagar. Tem custos que você precisa, como advogada, conhecer para passar para o seu cliente esses custos que ele vai precisar arcar, como os emolumentos do cartório, como os seus honorários como advogada, como o ITCMD, que deve ser recolhido. Então, os custos precisam ser quitados para que o inventário seja realizado no extrajudicial. Perfeito. E isso, aí eu volto mais uma vez em como o cartório
trabalha junto com o advogado, como o tabelião trabalha junto com o advogado. No meu cartório, por exemplo, esse levantamento, o meu cartório entrega para o advogado. O advogado passa os bens, né, o que tem ali, e com esse referencial, o primeiro cartório faz um orçamento com o valor do ITCMD, o valor dos emolumentos, o valor do RI, para que o inventariante, para que os herdeiros tenham uma noção. Lógico que vai abaixo uma observação, que pode haver uma certa variação em decorrência, né, da verificação correta dos bens, porque pode ser que naquele momento a avaliação não esteja correta, mas o tabelião, quando trabalha junto com o advogado, fica fácil para todo mundo, porque o tabelião entrega isso pronto para o advogado, o seu tabelião do coração, lógico. É verdade. Então, esse diálogo, né, que tem que existir, né? Exatamente. E assim, e é muito interessante também, independentemente, né, de saber como é que as coisas vão funcionar, mas existe uma medida fundamental que antecede o início, ou, aliás, que é o primeiro ato do inventário extrajudicial, que é a lavratura da escritura pública de nomeação de inventariante. Com essa escritura pública de nomeação de inventariante, é possível a facilitação de acesso a várias informações dos bens deixados pelos decúdios. Por quê? O inventariante, nomeado via escritura pública, ele terá acesso aos dados bancários, aos financeiros, ele inclusive pode até levantar valores que sejam fundamentais para custear o próprio inventário, né? A própria sucessão. Então, aqui vocês não vão me ouvir falar mal do Extra, gente. Não tem jeito. E lá naquele seu inventário com 30 herdeiros, se algum estivesse aqui em São Paulo, eu poderia fazer via e-notariado. É verdade, é verdade. Olha, Renata, essa questão dos custos, né, é algo que preocupa muito as pessoas. E a gente, na consultoria jurídica, já informa aproximadamente, como você falou, porque pode ter uma variação, a depender das certidões, né, que o cartório precisa obter. Então, é algo que pode variar, mas você tem mais ou menos uma noção. A tabela de emolumentos é uma tabela difícil de você, de cara, né, entender como é que ela funciona. E até a gente vai fazer uma imersão, salvo engano, vai ser em junho, para falar da tabela de emolumentos aqui do Espírito Santo, para explicar como é que ela funciona, porque a gente vê que vários advogados e advogadas desconhecem, né, como é que você consegue visualizar ali os valores. Então, entregar os custos, né, para o cliente traz uma segurança também, né, porque ele já se programa e trabalhar em parceria com o tabelionato é fundamental. Eu até fiz uma live há um tempo atrás com o tabelião do DF, Dr. Hércules Benício, e aí ele estava falando, ele falou, Vanessa, aqui no DF, a gente consegue até ver pelo site da Cefaz, eu acho que eles conseguem ter uma ideia de valor de imóvel. Então, isso já facilita para a questão do ITCMD. E é claro que cada estado vai ter a sua peculiaridade, né? Então, já que o e-notariado, né, nos proporciona atuar em diversos estados, então, assim, a gente pode, por exemplo, eu estou com uma situação que talvez, Renata, eu vou levar para você. Muito obrigada, ficarei muito honrada e depois a gente esconde os nomes e conta a história. Olha, o inventário que a gente fechou o contrato semana passada para a lavratura de nomeação de inventariante e os bens estão em São Paulo. Então a gente está agora fazendo o levantamento documental para entrar em contato com o tabelionato para lavrar a nomeação de inventariante. Ótimo! Então, o virtual, né, proporciona a gente ter clientes em vários estados. Então, a gente precisa, né, como advogado, ter um tabelionato do coração em São Paulo, no DF, aqui no Espírito Santo. Isso mesmo. Ficarei muito honrada
em ter a chance de prestar esse serviço para o seu cliente. Muito, muito honrada Que mesmo. bom. E aí a gente passa para o quarto erro, que é o nosso último erro, porque a gente já falou do quinto erro, mas depois a gente vai recapitular 1, 2, 3, 4, 5, para você que está chegando agora, não cometer esse erro no extrajudicial, no inventário extrajudicial. Então, o quarto erro é não fazer análise da documentação. E esse erro é muito sério para a advocacia, Renata, principalmente para o momento de você precificar o valor do seu trabalho. Eu escuto vários relatos de colegas que passam a proposta de honorários sem conhecer o caso concreto, sem saber os detalhes daquele inventário extrajudicial. Então, a gente lá no IAP fala isso muito. Fala, olha, faz a consultoria jurídica, que a consultoria jurídica paga, que você já vai trazer muita informação ali para os herdeiros, mas depois é o momento de você analisar tudo que você conseguiu obter na consultoria jurídica, todas as informações e documentação, para passar a proposta de honorários e depois iniciar o trabalho. Porque se você não faz isso, você passa a precificação errada. E aí depois você vai pagar para trabalhar, não vai ter jeito, né? Então a gente fala muito sobre isso. Tem que analisar os documentos. Sensacional, Vanessa. E é isso mesmo, porque a sucessão, as regras de sucessão, elas são extremamente detalhadas. Então, você tem que analisar, como eu disse, às vezes tem regras de direito intertemporal que você vai aplicar ao Código 16, né? Dependendo aí da situação concreta. Então, precisa fazer o correto levantamento dos bens, dos direitos do falecido, a organização do patrimônio. É fundamental que o advogado verifique qual é o regime de bens, especialmente para ele poder definir o que é meação e o que é herança. Isso vai haver repercussão muito grande nos quinhões dos herdeiros, vai haver repercussão no ITCMD e vai haver repercussão nos emolumentos. Sim. Então, é fundamental que seja feita essa análise. Outra situação fundamental é a verificação das hipóteses de separação obrigatória de bens. É muito comum naquele caso, às vezes, que o decujus era casado, ficou viúvo, contraiu uma união estável sem fazer o primeiro inventário, ou nem ficou viúvo, separou, né? Mas não divorciou, não fez a partilha, ou divorciou, mas não fez a partilha. Pronto, constituiu uma união estável. O regime obrigatório. Então, aí muda tudo, muda a regra toda para baixo. E aí não adianta tentar querer resolver isso depois, porque aí fica caro, porque aí vai trabalhar de graça, como você disse. Sim. Porque aí trava tudo, muda as regras. Depois é importante verificar também as regras do regime da comunhão parcial de bens. Estar atento a isso para verificar claramente, né, o que é de cada um, o que é do cônjuge supérstite, o que é efetivamente que vai para a sucessão. Atentar para os direitos possessórios. Os direitos possessórios podem ser inventariados, devem ser inventariados. Isso aí é uma polêmica, Será que a gente bota o contrato de gaveta no inventário extrajudicial? Será que a gente deixa para fora para depois fazer uma uso capião? E aí, o que a gente sempre fala? Que não tem resposta certa, assim, precisa analisar o caso concreto, né? Exatamente. Precisa analisar o caso concreto. Olhar com cautela. Então, assim, porque tem gente que fala, não, faz uso capião, que o uso capião é a resposta para tudo, direito processório, nem precisa inventariar, faz uso capião. Não é assim. Não. Então, a gente precisa analisar. Vamos levar, não vamos levar. Doutora Elaine, boa noite. A doutora Elaine tá falando lá de Salvador. Aí, doutora Elaine, já tem, uma tabelinha de notas para você conhecer em São Paulo. Que ama os advogados, que trabalha junto. Não é?
Doutora Elaine é uma colega maravilhosa, é minha colega do IBRADIM, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Nós nos conhecemos lá nos congressos que eu já fui do IBRADIM e espero revê-la esse ano até. Ah, esse ano o IBRADIM vai ser em Salvador. Ah, Então, estaremos todas lá, porque eu não também é? sou filiada ao Ibradim. Ai, Estaremos que todas. ótimo! Que Estaremos todas. maravilha! Vamos nos conhecer pessoalmente, então, Exato, aí. é isso mesmo. E quando eu for à Vitória também, a gente vai tomar um café junto. Com certeza. E, Renata, sobre essa questão dos contratos de gaveta, então, a gente tem nessa polêmica, mas é importante saber que ele pode ser Pode, levado para o inventário extrajudicial. exatamente. E sobre a questão você mencionou anteriormente, né, que a gente precisa verificar essa questão da partilha, que isso gera repercussão financeira para os clientes. E eu falo muito que na consultoria jurídica, nós advogados, a gente consegue captar, né, como que a família ela está entendendo esse processo do inventário e partilha. Por quê? Nós trabalhamos muito com a forma, você pensar também uma forma de planejar, fazer o planejamento sucessório até mesmo no inventário extrajudicial. Sensacional. Então, a gente pode aplicar Verdade. mecanismos Uhum. para que o cônjuge sobrevivente não tenha que fazer o inventário extrajudicial Depois. depois. Aí a pessoa Uhum. pode falar assim, Vanessa é doida. É doida, porque ela ganha honorários com o inventário extrajudicial. Como que ela vai fazer o planejamento para o cônjuge sobrevivente não realizar o inventário extrajudicial? E aí, é aquilo que você colocou muito bem, né, Renata? É a gente vê como que a nossa solução vai trazer a satisfação da pessoa. Então, na consultoria jurídica, quando a gente entende que o cônjuge sobrevivente ele já quer pensar no planejamento sucessório para que os filhos não tenham que realizar o inventário quando a pessoa, né, que permaneceu viva falecer, a gente tem como proporcionar isso. Então, você, com todo o seu conhecimento de especialista, proporcionar isso para o seu cliente. Você não vai fazer aquele inventário extrajudicial porque já fez o planejamento, mas essa pessoa vai ficar tão feliz que ela vai te indicar outras pessoas, né, que vão Exatamente. fazer inventário com você. Então, Exato. olha que importante, né, o exercício da nossa advocacia, levando solução prática para os nossos clientes e solução que gera resultado, que o cliente não vai ficar depois, conhece outro advogado que fala para ele, olha, mas por que você não fez isso? Aí ele fala, nossa, porque meu advogado não falou. Não, pelo contrário, ele vai falar de você para as outras pessoas, né? Então a Exatamente. gente precisa pensar a advocacia assim também, É né? isso. Eu penso isso no tabelionato, Sim, né? No tabelionato, a gente tem que dar essas alternativas e mesmo que não signifique o cifrão imediato, você está construindo ali uma história de respeito, de reconhecimento jurídico, de referência. E aquela pessoa tem amigo, tem parente, tem, entendeu? Então, perfeito. gera um sentimento de seriedade, de confiança, e você passa a ser um referencial. É assim que eu penso, né? Então, nessa conciliação que, por exemplo, eu fiz, gastei Sim, 50 minutos por 8 reconhecimentos de firmas. Mas ali eu tenho certeza que aquelas pessoas, quando pensarem num tabelião no futuro, pensarão em mim. com certeza, E com isso se, certeza. e isso se aplica ao advogado, né? E isso se Sim. aplica ao advogado. É a gente pensar no exercício da nossa advocacia para proporcionar o melhor, né? O melhor para o nosso cliente, o melhor resultado, e sempre pensando em evitar, né? Evitar problemas no futuro, como você falou. O tabelionato, ele trabalha no extrajudicial e a advocacia no extrajudicial pensando que aquela escritura pública de inventário e partilha vai ser levada a registro, então tudo tem que estar perfeito, o ato tem que estar todo certinho para que não vá para o registro e volte para a nota de exigência. E muitas vezes a gente, até mesmo, né, porque no Poder Judiciário a gente não vê muito isso, até mesmo porque o Poder Judiciário, a gente tem que reconhecer que hoje ele está inchado. É humanamente impossível, né, os juízes, os servidores,
darem conta do fluxo. Quando a gente pega a taxa de congestionamento, né, do Poder Judiciário, a gente vê que o tanto de ação, né, judicial que entra e o tanto que sai, não dá vazão. Então, assim, reconhecer que o extrajudicial ele veio justamente para trazer essa possibilidade, né, das partes. E aí, quando eu penso nessa questão de possibilidade, eu lembro da Maria Berenice Dias, que ela fala o seguinte: olha, para ela, o inventário extrajudicial não tinha que ser uma faculdade. Ela fala assim, no livro, ela escreve isso no livro. O livro dela tá aqui atrás. Tá aqui, ó. O livro dela tá aqui, gente, olha. O livro dela, para quem não conhece, ó, o livro é esse daqui. Ela fala o seguinte, olha, para Maria Berenice Dias, ela fala o seguinte: quando preenche os requisitos do inventário extrajudicial, tem que ficar no extra. O extrajudicial ele não pode ser mais visto como uma faculdade das partes. Na concepção dela, devia haver uma alteração legislativa para colocar obrigatório. Preencher os requisitos tem que ficar no extra. Por quê? Quando preenche os requisitos e as partes vão para o Poder Judiciário, o juiz estaria ali realizando uma atividade meramente homologatória. E aí ela fala, olha, o Poder Judiciário não está ali para homologar a vontade das partes. O Poder Judiciário está ali para solucionar um conflito mesmo existente. Então, preencher os requisitos, fique no extra. Então, essa é a nossa mensagem final, hein, Renata? O que você acha, hein? Perfeita, Vanessa, maravilhosa. Todo mundo no extrajudicial. Preencher os requisitos, faça o inventário do extrajudicial, porque os resultados são maravilhosos, você verá. Renata, olha, vai dar 20 horas, 1 hora de live. Eu quero te agradecer eu que te agradeço por esse muito. momento. Já deixar aberto aqui o convite. Quando você quiser voltar, as portas estão abertas. Ai, e vou deixar obrigada. você se despedir também. Querida, muito obrigada. Eu estou muito honrada. É a primeira live que eu faço com advogada. Ai, que prazer! O primeiro convite que eu recebi de advogado, então, e uma advogada da minha terra, e uma advogada tão comprometida, tão alegre, tão segura, eu fico muito feliz, eu estou muito honrada mesmo, e espero que essa seja a primeira de muitas Ai, que a gente ainda maravilha. faça, viu? Essa parceria, e eu me coloco à sua disposição pessoalmente, à disposição da sua audiência, à disposição dos seus alunos, para trabalhar para que o primeiro cartório possa atuar naquilo que for possível dentro da nossa competência. Estamos à inteira disposição de todos. Ai, que maravilha! Então já vamos marcar o nosso próximo encontro, vamos dizer assim. A gente pode fazer um por mês, olha não isso. É? Nossa, vai ser maravilhoso! E que honra que ser a primeira também live com uma advogada, vai ficar marcado aqui na minha história, hein? Obrigada, querida, muito Olha, obrigada. agradecer a todos todas que estiveram aqui com a gente nessa segunda-feira. Já deixar o convite para a próxima semana vocês estarem aqui novamente comigo. Um grande beijo! Tchau, tchau.